Bom, quando a gente pensa na Revolução Americana, é super comum imaginar que a independência era um destino inevitável, não é? Quase uma marcha natural da história. Mas olha, a realidade documentada nos mostra algo bem diferente. O que aconteceu na América do Norte não foi nada previsível. Foi, na verdade, uma ruptura dramática que foi escalando aos poucos, nascida de uma mistura literalmente explosiva de dívidas econômicas e tensões filosóficas muito profundas. Então, vamos mergulhar nesta análise e entender como tudo isso realmente se desenrolou. Aqui está o nosso roteiro de hoje. 1. O preço da guerra. 2. Sem representação sem impostos. 3. A ideologia da ruptura. 4. A guerra pela independência. 5. A construção de uma nação. E por fim 6. O legado e contradições. Parte 1. O preço da guerra. As raízes do conflito nas guerras europeias. Para a gente entender as raízes dessa revolta, precisamos dar um passo atrás e olhar o cenário maior. As colônias nasceram basicamente num caldeirão de conflitos europeus constantes. Da Guerra do Rei Guilherme até a decisiva Guerra dos Sete Anos, o Império Britânico não parava de lutar, especialmente contra a França. E aí está o grande detalhe. A Inglaterra saiu da Guerra dos Sete Anos, lá em 1763, como a grande campeã, a dona do pedaço. Mas a que custo, não é mesmo? Essa vitória deixou a metrópole simplesmente afogada em dívidas. E, de repente, os interesses de Londres e dos colonos já não batiam mais. E esta imagem ilustra brilhantemente o clima daquela época. É a famosa cobra fatiada do Benjamin Franklin, de 1754. Ela funcionou quase como um dos primeiros memes políticos da história americana. A legenda, "Junte-se ou morra", era um apelo desesperado por união colonial. Mas tem um detalhe fascinante aí. Inicialmente, essa união não era contra os britânicos. Pois é, o objetivo original do Franklin era fabricar uma unidade contra os franceses e os indígenas aliados a eles. E, ironicamente, as próprias colônias, com um medo enorme de perderem sua autonomia, desconfiaram de todo esse plano no começo. Parte 2. Sem representação, sem impostos. Os gatilhos econômicos da rebelião. Então, a gente tem a coroa britânica com os cofres vazios no pós-guerra. O que eles fazem? Mudam a política de forma drástica. Eles decidem manter um exército enorme de 10 mil soldados na América para policiar o novo território conquistado. E adivinha quem ia pagar essa conta? Exato, os colonos. Isso gerou uma reação em cadeia perigosíssima. O parlamento começou a taxar de tudo. Veio a lei do açúcar, depois a lei do selo, que taxava qualquer pedaço de papel impresso, a lei de hospedagem, obrigando os colonos a abrigarem soldados britânicos nas próprias casas, e, claro, o grande monopólio da lei do chá. Tudo isso criou um ciclo vicioso puro. Os colonos organizavam boicotes furiosos, criavam grupos secretos tipo os Filhos da Liberdade, e a Inglaterra respondia com mais e mais repressão. O que nos leva a esta frase famosíssima do James Otis: a taxação sem representação é ilegal. Esse virou o grande grito de guerra. Porque a fúria, no fundo, não era só por uns centavos a mais na xícara de chá. O buraco era mais embaixo. Era uma questão de princípio. Eles invocavam uma tradição inglesa antiquíssima de que ninguém pode ser taxado se não tiver um representante eleito lá no parlamento votando a favor. E como as colônias não tinham absolutamente nenhuma cadeira no parlamento em Londres, bom, esses impostos que pareciam mundanos viraram rapidinho uma queixa ideológica gigante contra o que eles já chamavam de tirania. E essa tensão, é claro, transbordou para as ruas, atingindo um ponto de fervura. Esta gravura super conhecida do Paul Revere sobre o chamado Massacre de Boston em 1770 é o exemplo perfeito. Na vida real, a coisa começou como uma briga de rua caótica, com colonos jogando bolas de neve em soldados assustados. Mas reparem bem em como os líderes coloniais usaram isso. Foi uma verdadeira obra-prima de propaganda visual. Eles retrataram os soldados fuzilando cidadãos indefesos em uma linha de tiro super organizada. E com isso conseguiram unificar a narrativa das 13 colônias em torno da brutalidade implacável do domínio inglês. Parte 3. A ideologia da ruptura. O poder das ideias iluministas. A questão é que revoltas por dinheiro e tumultos de rua precisam de uma base, de um alicerce intelectual robusto para virarem uma revolução de verdade. E a resposta para isso estava fervilhando na Europa com o Iluminismo, mais especificamente nas ideias do filósofo inglês John Locke. Pensem na teoria do contrato social de Locke como a grande justificativa que eles precisavam. Locke dizia que o Estado existe com um único propósito: garantir os direitos naturais das pessoas, que são vida, liberdade e propriedade. Se o Estado quebra esse contrato, adivinhem? As pessoas não só podem, como têm o dever inerente de se rebelar. Ironicamente, os colonos usaram as palavras do pensador inglês mais celebrado para legitimar sua rebelião contra a própria Inglaterra.
Só que essas ideias filosóficas super complexas precisavam chegar ao povo comum. Foi aí que o ativista Thomas Paine entrou em cena com o seu panfleto Senso Comum, publicado logo no início de 1776. Foi um sucesso absoluto, um divisor de águas. O Paine pegou todo aquele sentimento público e colocou no papel de um jeito brilhante e super acessível. Ele argumentou que era simplesmente um absurdo uma ilha minúscula governar um continente inteiro e que a própria monarquia era abusiva. O panfleto espalhou-se como fogo, e de repente a ideia de independência, que antes parecia uma loucura radical, passou a ser vista como a única saída lógica. E aqui a gente tem um contraste incrível: a pena e a espada. De um lado, Thomas Jefferson, que pegou toda a filosofia de Locke e formalizou na histórica Declaração de Independência em julho de 1776. Mas, do outro lado, temos o general George Washington. Porque, sejamos francos, assinar a ruptura ideológica num pedaço de papel era muito, mas muito mais fácil do que ter que ir para o campo de batalha garantir isso contra o maior império do planeta. Parte 4. A Guerra pela Independência. As realidades do conflito revolucionário. Saindo dos discursos inflamados e indo direto para a dura realidade da geopolítica militar, a situação era assustadora. Olhando para as forças, parecia uma briga de Davi contra Golias, literalmente. De um lado, o Império Britânico com um exército profissional temível, a maior marinha do mundo, bolsos cheios de dinheiro e ainda contratando mercenários alemães pesados. Do outro, as 13 colônias com milícias dispersas, os chamados Minutemen, e enfrentando sérios problemas de organização. Então, como a vitória foi possível? Basicamente por duas coisas cruciais. Primeiro, o uso de táticas de guerrilha e o conhecimento de cada centímetro do terreno local. E segundo, que fique claro, a intervenção estrangeira absoluta. Nações rivais da Inglaterra, como a França, a Espanha e a Holanda, enviaram dinheiro, marinhas e exércitos. Sem essa ajuda vital, o sucesso nas batalhas decisivas seria quase impossível. Parte 5. A construção de uma nação. Forjando uma república federativa. Vencida a guerra e com a paz declarada, a dor de cabeça estava longe de acabar. O desafio que se seguiu era sem precedentes: como transformar 13 colônias altamente autônomas em uma nação única e funcional. O lema E pluribus unum, de muitos, resume bem a imensa dificuldade da tarefa. O processo de escrever a Constituição em 1787 foi, para dizer o mínimo, agonizante. Exigiu compromissos complexos para equilibrar a necessidade de um governo central forte para a nação não desmoronar sem esmagar a autonomia de cada estado. A solução genial foi a criação do federalismo. Eles basearam o sistema nas teorias de Montesquieu, dividindo rigorosamente o poder em executivo, legislativo e judiciário, tudo para evitar o surgimento de uma nova tirania. Mas claro que ainda havia muita desconfiança no ar. Para garantir que este novo e poderoso Estado não repetisse os mesmos abusos do passado britânico, foram adicionadas em 1791 as famosas primeiras emendas, a Carta de Direitos ou Bill of Rights. E é notável ver como elas são um reflexo direto do trauma colonial. A liberdade de expressão e reunião protegeram os dissidentes políticos. A segunda emenda, garantindo o porte de armas, derivava daquela forte crença na defesa das milícias locais contra exércitos estatais abusivos. Sem falar na blindagem contra busca sem motivo e punições cruéis. O objetivo inteiro era proteger as liberdades individuais. Parte 6. O legado e contradições. As sombras da fundação. Para nossa análise ser realmente completa, precisamos pivotar e encarar as contradições brutais dessa época. Porque colocando lado a lado, o contraste entre os ideais iluministas do papel e a dura realidade da era é gigantesco. Sim, de um lado, é inegável. Eles criaram a primeira república federativa moderna, estabeleceram liberdades legais e inspiraram movimentos pelo mundo inteiro, como a própria Revolução Francesa. Mas, do outro lado da balança, as exclusões foram profundas. A nova república foi um projeto desenhado principalmente por e para uma elite de homens brancos e donos de terras. Pensem bem, a tão aclamada independência manteve firme a instituição da escravidão, negou completamente a participação política às mulheres e ainda acelerou o deslocamento massivo e predatório dos povos indígenas. E assim, chegando ao final de nossa exploração, nos deparamos com um questionamento muito poderoso. A nação que proclamou com tanto orgulho que todos os homens são criados iguais, nasceu carregada de exclusões intencionais. Fica então a reflexão. A Revolução Americana entregou um molde finalizado e perfeito de liberdade universal, ou seria mais preciso entendê-la como uma promessa frágil e inicial, um ideal pelo qual diferentes grupos continuam lutando intensamente até os dias de hoje para que, enfim, se cumpra na totalidade? É uma provocação que nos desafia a olhar as raízes da história sempre com senso crítico. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise de hoje.